Como a gente comentou mais cedo aqui no Boletim 1, o ex-policial militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, que é apontado como o atirador responsável pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018, afirmou em delação premiada à Polícia Federal que os irmãos Brazão são os mandantes do crime e que o acordo fechado entre eles valia cerca de 10 milhões de dólares. Nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito criminal, Fábio Chaim, a respeito das implicações legais dessa delação e os possíveis desdobramentos para os envolvidos. Boa tarde. Fábio, você me escuta? Boa tarde, Rafael. Prazer em participar. Bom. Valeu, querido. Então, vamos começar. Eu queria primeiro perguntar para você como é que essas revelações sobre a delação premiada do Rony Lessa podem mudar as investigações e os processos contra os irmãos Brazão daqui para frente. A colaboração premiada, ela tem previsão na Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado, de combate ao crime organizado. Ela não é uma prova, ela é um meio de obtenção de prova, pelo qual a pessoa ela menciona os fatos, indica aonde essas informações podem ser corroboradas. Então, isso orienta a investigação. Então, o Rony ele é ouvido, ele aponta os fatos na narrativa dele e indica os meios em que essas informações podem ser corroboradas através das investigações. Essa delação premiada ela não pode isoladamente ser empregada para o oferecimento de denúncia ou até mesmo para uma sentença condenatória. Inclusive, o senhor falando sobre isso, né, a defesa do Chiquinho Brazão já afirmou ao Metrópolis que a delação do Rony Lessa é fantasiosa. Então, como é que funciona esse pós-delação? Como é que vai ser usado essa delação para que se encontrem essas provas que corroborem, né, a delação premiada do Rony Lessa? Então, através da delação, o Rony indica os fatos e a maneira como esses fatos podem ser corroborados. Então, agora, isso vai guiar as investigações da Polícia Federal na direção por ele indicada e facilitando a coleta dos elementos de convicção necessários para comprovar as informações por ele fornecidas. Se não comprovado, aí acaba não oferecendo efeitos legais para ele, como redução de pena ou eventual, embora improvável, perdão judicial. E ainda esse ano, o advogado do Rony Lessa ele deu uma entrevista na qual ele dizia que era contra a delação premiada por uma ideologia jurídica. O que é que você acha que pode ter mudado, né, essa concepção da delação para o advogado do Rony Lessa? E, como o senhor falou, quais são as vantagens que ele pode ter, além dessa diminuição de pena, com essa delação premiada? Em março desse ano, houve uma troca na representação legal do Rony Lessa, em que os antigos advogados deixaram o caso após afirmarem que são contra a colaboração premiada. Isso é algo bastante polêmico dentro da área criminal, realmente divide bastante os advogados criminalistas com relação àqueles que trabalham e que não trabalham com colaboração premiada. Então, a partir do momento que o Rony ele optou pela utilização desse negócio jurídico, provavelmente a defesa, por uma questão ideológica, se retirou do caso e um outro representante legal assumiu, até porque a colaboração premiada ela não pode ser realizada, negociada, celebrada sem um advogado com procuração dotada de poderes específicos. A colaboração premiada ela possui uma série de benefícios, incluindo o perdão judicial, que não aparenta ser o caso pela gravidade do delito e a quantidade de crimes, uma redução de pena, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou até mesmo o não oferecimento de denúncia. A colaboração premiada ela é importante para aquele que participa de uma organização criminosa, porque existe uma dinâmica de que há maiores benefícios para quem colabora primeiro. Então, provavelmente, ao se analisar o andamento das investigações, do ponto de vista de estratégia processual, se entendeu que a colaboração premiada passou a ser algo positivo para a representação legal do Rony, para os efeitos e para o controle de danos a tudo que ele responde, e começou-se então a negociação desse acordo. Então provavelmente foi uma mudança de estratégia processual de acordo com o andamento das investigações desde que elas foram federalizadas. Fábio, esse é um caso que persegue aqui a gente no jornalismo há um bom tempo. Te agradeço por essa entrevista e por elucidar essas dúvidas em relação à delação premiada. Eu agradeço por participar. Boa tarde.